Vamos adorar o Senhor. Vamos continuar louvando o seu nome. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos em mais um fim de tarde, início de noite desse domingo, e agora nós estamos por um propósito reunidos. Estamos de maneira virtual ainda, mas podemos entender que a Igreja de Cristo está nesse momento se reunindo. Você aí do outro lado, eu aqui, enfim, outras tantas pessoas que estão nesse momento conectadas conosco através do nosso canal no YouTube, estamos reunidos enquanto igreja. Vale lembrar que estamos reunindo presencialmente também.
nas quartas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, para o estudo bíblico, aos domingos, às 9 da manhã e às 19 horas, na Rua Cipriano de Carvalho, 212, Barreiro, em Belo Horizonte. Somos a primeira igreja batista do Barreiro. Eu quero, neste momento, te convidar para estar pensando um pouco no texto sagrado, a meditarmos na palavra de Deus, sobre mais uma parábola. Se você está com a sua Bíblia, pode sintonizá-la se for eletrônica ou abri-la se for Bíblia física, mas venha comigo. Se você não está com nenhuma, preste atenção naquilo que diz a palavra de Deus. Eu vou pedir a sua gentileza de parar por um tempo para nós combinarmos e pensarmos um pouco sobre o texto sagrado. Dedique esse tempo ao Senhor Deus. O texto para hoje é Marcos capítulo 4, versículos de 21 a 25. E diz assim o texto: E disse-lhes: Vem, porventura, a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhe: Atentai ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Oremos. Deus, em nome de Jesus, tua palavra está lida. Pedimos agora que pela iluminação do teu Espírito Santo nós possamos compreender o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite pela tua palavra. Nós oramos agora e nos colocamos inteiramente diante do Senhor, na sua completa dependência, pois oramos no nome de Jesus. Amém. A parábola da candeia é algo que vem a nos ensinar algo extremamente importante. O Senhor Jesus se reunia à beira do mar para ensinar as pessoas, sobretudo para evitar atropelos pelas ruas da cidade e ter ali uma melhor comunicação com as pessoas, considerando a área aberta, e não usava nenhum equipamento sonoro para ampliar a sua voz, e sempre falava às multidões ou às pessoas à beira-mar. Na maioria das vezes, Jesus colocava-se dentro de um pequeno barco e afastava um pouquinho da margem, e as pessoas assentadas à praia podiam claramente ouvir a sua voz. Eis uma razão de ser por causa disso. Para aqueles que já pararam para sentar à beira-mar, em momento nenhum o vento não para de tocar o seu rosto, vindo do mar, vindo das águas. O vento vem do mar, de sobre as águas. Portanto, era muito fácil para que a voz de Jesus propagasse com facilidade, usando favoravelmente o vento, para fazer com que os seus ensinamentos chegassem aos ouvidos das pessoas que assentavam à praia para ouvi-lo. Essa é a razão de ser. Se ele falasse, por exemplo, no meio de uma rua, numa praça, um local de aglomerações, a circulação do ar, ela não seria numa direção só, mas seria talvez em círculos ou em várias direções, dificultando talvez a comunicação. Eis a razão, então, porque ele usava a praia e geralmente ele assentava num pequeno barco e afastava um pouco a água dentro para que o vento que vinha do mar propagasse com facilidade a sua voz. Pois bem, ele sobe nesse barco e assentado, ele continua falando e ministrando ali muitas lições e muitas doutrinas para o povo que se encontrava na praia. E interessante que, desta vez, ele fala da parábola da candeia, aquelas pessoas que estavam ouvindo naquele tempo, e como que esse ensinamento de Jesus é tão útil para nós até nos dias de hoje, né? Para aqueles que desejam obedecer a Jesus, para aqueles que desejam ser luz, e ele recomenda isso num dos seus ensinos, quando ele fala sobre o sal da terra e a luz do mundo,
ele volta a falar sobre a candeia, né? E ele vai fazer esse ensinamento e ele começa a pontuar algumas coisas, o porquê que ele usa a candeia como um objeto da sua parábola, para que os judeus, as pessoas, os seus acompanhantes, os seus espectadores, para que eles pudessem compreender aquilo que ele estava querendo dizer. Quero considerar com você, então, que a candeia não pode ficar em lugares inadequados. Para que surta os efeitos da sua luz, ela não pode estar, como está escrito na palavra, debaixo de um alqueire, né? O alqueire era uma antiga medida para cereais e líquidos também. O que nos importa é o objeto em si, mas o fato de alguém colocar uma candeia ou uma lâmpada debaixo de um utensílio, de um objeto, de uma vasilha, de um tambor ou alguma coisa que guardasse, ela não surtiria os seus efeitos enquanto luz. Ele então vai dizer, olha, não se deve colocar debaixo do alqueire uma candeia, né? A luz seria apagada. A falta do oxigênio certamente faria com que essa luz viesse a apagar. Se ela ficar num lugar onde haja pouca circulação do ar, o fogo, para que ele se propague, para que ele se mantenha, a chama, para manter acesa, ela precisa de oxigênio. Eu quero aproveitar aqui e te levar para um outro pensamento em que a candeia debaixo do alqueire pode nos remeter também. Olhe bem, a luz, para que ela mantenha-se acesa, o fogo aceso, a chama acesa, há necessidade de oxigenação. Isso nos remete ao pneuma de Deus, que é o próprio sopro de Deus, que é o Espírito de Deus. Olhe bem, né? O fôlego, o Espírito Santo significa dizer que a pessoa, a igreja, ou as pessoas sem o oxigênio, sem a respiração, sem o Espírito Santo, a sua chama se apaga. A igreja, como fogo nesse mundo, como candeia do mundo, como luz do mundo, Jesus vai dizer isso para os discípulos, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A luz, para brilhar, ela precisa de oxigênio. A igreja, para brilhar, precisa do Espírito Santo. Interessante, Mateus 5,14 na parte A, né? O crente em Jesus, ele é a luz do mundo. E ao esconder-se com vergonha de manifestar-se aos outros, ele fica literalmente debaixo do alqueire. Ele se torna uma luz tímida, uma luz que não faz diferença, uma luz do comodismo, do medo, da indiferença, né, para a sua missão. E ela perecerá ao apagar-se por falta desse oxigênio, que eu falo dele, que é o Espírito Santo. A igreja é uma candeia que precisa estar em lugar visível. Ela precisa estar num lugar oxigenado. Ela precisa estar cheia do Espírito Santo. Também a referência do texto nos fala sobre debaixo da cama. Olhe bem, Jesus toma como exemplo um tipo de luz usado na sua época, que era a candeia, né, constituída de um recipiente de barro ou de metal, que colocava óleo ou azeite e embebedava com um pavio, um pequeno pavio, e da ponta dele então saía a chama, aquele combustível que alimentava esse pavio. Se acabasse, a luz apagava. Aqueles que conhecem a antiga lamparina no Brasil usou muito isso, e se não tiver o combustível, não há luz. O combustível que ilumina, que mantém a igreja acesa, é o Espírito Santo. Por isso ele vai dizer, enchei-vos do Espírito. Nós não podemos ter um pouquinho do Espírito. Nós não podemos ter mais ou menos o Espírito Santo. Mas a recomendação é enchei-vos do Espírito. Pois bem, então falamos sobre a luz no lugar inadequado. Mas eu quero fazer uma abordagem breve com você sobre a luz no seu devido lugar, onde precisa estar a luz. O que é então um velador? Está aí no capítulo 4, versículo 1, na parte B. Se nós começarmos a pensar, nós vamos entender que ele é um suporte, né, no qual se colocava a candeia. Simples demais. Um pequeno suporte colocado na parede e sobre ele colocava a candeia, ou a lamparina.
E de lá, toda a sala, todo o ambiente permanecia iluminado. Olha, isso significa dizer que o velador é o símbolo do lugar do crente. O velador, como luz do mundo, é onde o crente precisa estar. Ele precisa estar num lugar onde ao seu redor as trevas se dissipem. Quanto mais alto ele tiver, mais ele vai iluminar. Quanto mais nas alturas ele tiver, maior a sua luz vai propagar. Olha, quando eu falo nas alturas, eu não estou falando na elevação do seu próprio nome, da sua própria pessoa. Mas quanto mais próximo de Deus ele estiver, mais ele vai iluminar o mundo. Quando Jesus fala para os discípulos sobre a luz do mundo, para iluminar o mundo, o crente precisa estar quanto mais alto possível, quanto mais próximo de Deus, mais luz ele tem. E aí o texto sagrado vai nos dizer, se andarmos na luz como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João, versículo 7 do capítulo 1. 1 João 1,7, o apóstolo vai dizer isso. É muito interessante e o Senhor cuida de cada um daqueles que o seguem e faz com que eles estejam em lugares de destaque. Nós somos um reflexo da luz divina sobre o mundo. A luz maior é Jesus, é o próprio Deus. Mas ele reflete em nós para que de nós saia o brilho que ilumina o mundo. Onde então nós devemos brilhar? Primeiro, no meio da família, no lar, no seio da família, entre os parentes, a gente descobre se uma pessoa é verdadeiramente luz ou não, segundo o conceito da palavra de Deus. Muitas vezes, a pessoa por ser luz ou por querer ser luz, ela sofre desprezo até dos seus. Você vai ver lá no livro de Jó, no capítulo 31, no versículo 34. Jó era um homem temente a Deus, mas chega num determinado momento que a sua própria mulher vai dizer para ele, olha, abandona o seu Deus e morre. E ele vai manter-se fiel, porque ele conhece o Deus, conhecia o Deus que ele cria. Mas o velador é o lugar onde a luz, onde o testemunho da pessoa vai irradiar. Nós vamos ser conhecidos, a nossa luz vai irradiar através das ações de Deus em nós. Atos 1,8, quando a promessa do Espírito Santo ali é dita, lá vai dizer, e sereis minhas testemunhas. Cheio do Espírito Santo, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, o Espírito Santo em nós, como esse azeite que mantém a luz acesa, nos possibilita, nos dará poder, olhe bem, nos dará condicionamento para testemunhar através da presença dele em nós. E testemunha para o mundo, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É a luz por testemunho para o mundo todo. Que coisa interessante. No trabalho, no meio da família é o lugar onde deve brilhar. No trabalho, ele é um velador, cercado de colegas, talvez incrédulos, zombadores, escarnecedores, e pessoas instrumentalizadas para deteriorar a fé do cristão. É nesse ambiente que ele tem a oportunidade de brilhar ou ser apagado. Duas coisas ocorrem. Ou a luz dissipa as trevas, ou se a luz estiver fraca, as trevas podem dissipar a luz também. Mas eu quero, nesse dia de hoje, te apontar o caminho. O meu papel enquanto pastor é exatamente esse. É te mostrar o caminho. Seja luz. Mantenha o seu pavio úmido, cheio do óleo, para que a sua luz não apague. O óleo é o Espírito Santo. E aí você poderá brilhar e estar num lugar alto, estar no velador e não debaixo do alqueire, e ser luz para este mundo, ser luz para as nações. É possível brilhar também na escola. Eu sei que neste momento eu falo com muitos adolescentes e jovens, quem vive num ambiente acadêmico, por exemplo, é o lugar onde o meio usado por Deus para que você seja luz, como também é um meio que pode ser usado pelo diabo para que ofusque a sua luz.
seja luz. Onde você estiver, brilhe, brilhe muito. Diante dos homens, o texto nos faz pensar isso também, Jesus vai dizer assim, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma candeia, uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, de 14 a 16. Isso nos fala de testemunho geral, não só de palavras, mas as obras dos cristãos que perante os homens vão denotar a presença de Deus na sua vida. É muito interessante isso aqui. Também podemos ser luz na igreja universal, na igreja que está espalhada sobre toda a terra, né? Só Deus sabe quem de fato emite a verdadeira luz. O testemunho das pessoas evidencia o brilho da sua luz. Cada um tem um nível de testemunho, né? Gálatas 5:22 vai falar lá do fruto do Espírito, e ele vai dizer, entre outras coisas, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso são reflexos, são os raios da luz emitida através do Espírito Santo na vida da pessoa. São adjetivos que só aqueles que possuem o Espírito Santo são capazes de ter. É muito interessante essa parte. Eu quero finalizar com você te dizendo que o Espírito Santo, ou a luz, também é dada na justa medida. O Senhor, ao concluir essa palavra, chama a atenção dos ouvintes com uma sentença meio paradoxal, quando ele diz assim, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada, porque o que tem, ser-lhe-á dado, e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Versículos 24 e 25 do texto, você pode observar isso aí. A primeira parte pode ser entendida como a base da semeadura e da ceifa. Gálatas 6, 7 vai nos fazer pensar isso, né? O que o homem semear, né? O que o homem planta, ele colhe. Paulo escreve assim aos Gálatas. Dá-nos a entender que o homem, o qual fizer o bem, ele receberá de Deus não apenas o equivalente, mas muito mais. Jesus disse que o receber um profeta, um justo, nessa qualidade, alcançará galardão. E quem conceder um só copo de água fria a uns discípulos do Senhor, não perderá a sua recompensa. Está lá em Mateus 10, você vai ver isso aí. De um outro modo, se fizer o mal, também não receberá somente o equivalente ao que cometeu, mas medida maior. A medida vai ser acrescentada. Quanto à segunda parte da interpretação, difícil parece-nos razoável aceitar que nada pertence ao homem, mas a Deus. A vontade diretiva e permissiva de Deus, tudo acontece. Né? O que reconhece possuir bens por concessão de Deus e lhe for grato, receberá mais ainda. O que não tem, por não reconhecer Deus em seus caminhos, até o que ele possui, o que ele parece ter, esse também lhe será tirado. Então podemos aplicar aqui a lei da semeadura e da colheita. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará. E vale lembrar que essa questão na colheita, você receber mais daquilo que você plantou, é simples demais. Se você planta 1 grão de milho, ele vai dar um pé, que vai dar de 2 a 3 espigas, que possuem mais de 100 grãos em cada uma. Então nós semeamos e recebemos muitas vezes mais aquilo que semeamos. Se semeamos o bem, vamos receber o bem. Mas se semeamos o mal, nós também podemos receber o mal. Eis que tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Que Deus te abençoe. Que Deus possa guardá-lo em segurança
e que possamos continuar sendo luz. Que esta parábola da candeia possa falar alto aos nossos corações. Que possamos pensar em ser luz do mundo. E para ser luz do mundo, precisamos estar em lugar alto, precisamos estar mais próximo de Deus, porque Ele é luz. Nós somos apenas um reflexo da luz divina, Ele em nós. Se Deus brilha em nós, nós brilhamos para o mundo inteiro. Que Deus te abençoe. Aqui finalizamos então com a bênção araônica. Eu quero te convidar, se você está em família, se você está em mais de uma pessoa, você pode proferir essas palavras para as pessoas ou a pessoa que está junto com você nesse momento. Então vamos juntos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.